Acordo histórico assinado entre Israel e Hamas garante a devolução dos reféns e a retirada progressiva das tropas de Israel do território de Gaza. Mas, sem querer ser o estraga-prazeres, existem algumas dificuldades e o acordo não foi 100% ratificado. O Trump promete fazer uma viagem ao Oriente Médio até para consolidar algumas posições sobre esse histórico acordo. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Rússia, que faz um ataque importante contra os ucranianos, que pode comprometer a segurança energética do país às vésperas de um inverno no continente europeu, e falar um pouquinho também sobre a Financial Times, que alega que a OTAN está considerando ações militares contra a Rússia por conta de uma guerra híbrida contra o território europeu. Aliyev, que é hoje o chefe de governo do Azerbaijão, se reúne com Putin depois de um Cáucaso no mínimo conflituoso com Geórgia, Armênia e Azerbaijão com restrições à atuação da Rússia, e a Rússia, o Putin, promete um acordo com o Azerbaijão para parar as arestas com um país tão importante na região. Falar um pouquinho também sobre Pequim, que coloca restrições sobre as exportações de alguns minerais e terras raras em relação aos Estados Unidos e a outros países europeus, depois que os americanos colocaram restrições à importação de chips e semicondutores. Enquanto isso, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, confirma que Mauro Vieira vai em direção a Washington para renegociar as tarifas e aproximar Brasil e Estados Unidos de um histórico acordo comercial. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro, é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve sim a assinatura de um histórico acordo. Na verdade, a assinatura só vai rolar depois que tiver uma aprovação do Gabinete de Segurança de Israel. E a gente sempre sabe que Israel está sendo apoiado, né, o governo Benjamin Netanyahu, por uma direita ultranacionalista ortodoxa, com figuras como Itamar Ben-Gvir, como Smotrich, que é o ministro das Finanças, que já se posicionaram contra esse acordo. Mas assim, sendo sincero, muito possivelmente ele vai ser aprovado. A gente teve comemorações que rolaram tanto na faixa de Gaza, como também no território de Israel. Você pega ali a Praça dos Reféns, por exemplo, que é onde estão as famílias, né, fazendo homenagem, celebrando os reféns, que ainda estão sob domínio do Hamas na faixa de Gaza, fazendo celebrações. Poxa, finalmente eu vou ter ou o corpo, ou de fato, né, o refém sendo devolvido. A previsão é que até sábado, ou no máximo mais tardar até segunda-feira, esses reféns sejam devolvidos para Israel. E é um acordo, assim, muito importante que rolou, ou pelo menos que vai rolar com a ratificação desse acordo. Não acho que essa ultradireita nacionalista ortodoxa vai conseguir brecar algo que vem sendo tão pressionado pela comunidade internacional. O próprio Benjamin Netanyahu destacou como algo histórico e os Estados Unidos, o Trump também, né, extremamente satisfeitos com essa possibilidade. Só que calma, né? Foi assinado a primeira fase do acordo. Essa primeira fase, ela fala de todos os reféns sendo devolvidos, vivos ou mortos. Aí a gente já tem um pequeno problema, um pequeno grande problema, porque estimam-se que ainda tenham 48 reféns e, muito possivelmente desses 48, 28 já morreram, 20 ainda estão vivos. Só que dos 28 que já morreram, 6 ou 7, são as previsões, não estão, o Hamas não sabe onde exatamente está. Tanto que a Turquia anunciou uma mega operação junto ao Catar, junto aos Estados Unidos e junto ao Egito para buscar esses corpos. Sim, a família quer ter acesso, né? Enfim, é triste falar, né? Mas ao corpo ali do familiar que morreu, né? Do refém que morreu nas mãos do Hamas.
Em troca, Israel vai libertar também prisioneiros palestinos, estimam cerca de mais ou menos 2.000, tá, que seriam libertos. As tropas israelenses vão recuar, só que cuidado, não em todo o território de Gaza, pelo menos por enquanto. Hoje Israel domina cerca de 75%, assim, ocupação militar mesmo, do território de Gaza. Deve rebaixar para 57%, para depois nas próximas fases ir retirando progressivamente suas tropas, e também a entrada irrestrita de ajuda humanitária. Água, alimento, medicamentos, enfim, tudo que a população de Gaza precisa. A gente está falando de quase 2 milhões de pessoas que estão deslocados, sem acesso aos suprimentos básicos, pelo bloqueio que vem acontecendo desde a guerra aí entre Israel e Hamas. É claro que é um acordo super importante, mas, como eu sempre falo para vocês, existem ressalvas, existem dúvidas ainda sobre esse acordo. Por exemplo, o Trump, ele até prometeu que ele vai em direção a Israel discursar no parlamento israelense nesse final de semana e deve passar em Gaza. Mas a questão que se coloca, por exemplo, o Trump falou que os primeiros passos estão decididos. E os outros ainda não estão decididos? Israel, por exemplo, falou que todos os pontos mais sensíveis eles foram acordados. O Hamas, por exemplo, fala que só aceita abrir mão da sua luta armada quando Israel tirar completamente as suas tropas. Pelo mapa que foi apresentado pelo Trump e pelo Benjamin Netanyahu, você tem ali uma espécie de zona tampão que vai ficar no território de Gaza, enquanto aquele governo tecnocrata indicado por palestinos, pelos Estados Unidos, pelo Tony Blair, a gente ainda não sabe, comanda o território. Então Israel vai retirar completamente suas tropas? O Hamas só vai abrir mão da luta armada quando realmente tirar as tropas? Então os Estados Unidos e Israel vão aceitar esse governo provisório, tecnocrata, que eu não sei quem vai indicar, se vão ser os palestinos, Estados Unidos, uma coalizão árabe, tudo isso tá em suspenso ainda, né? Mas o Hamas ele vai ficar com armas ou sem armas enquanto esse governo tecnocrata comanda o território da faixa de Gaza. Então são todos pontos assim polêmicos que a gente ainda não sabe como que vai ficar, né? Não teve muitos detalhes sobre como será o período de transição em direção à paz, né? Ou até, por exemplo, o Benjamin Netanyahu falou para a galera que estava lá em Israel que em nenhum momento ele concordou com a criação do Estado palestino. O plano do Trump aparentemente aponta para isso no futuro. Ou seja, no futuro, depois desse governo transitório, que eu não sei quanto tempo vai durar, quem que vai escolher esse governo tecnocrata, abriria mão para depois de uma reforma da ANP, Autoridade Nacional Palestina, que é comandado pelo Mahmoud Abbas, governasse esse futuro Estado palestino, não só em Gaza, mas também talvez na Cisjordânia, a região da Área C, que seria a total autonomia da Cisjordânia desde o Acordo de Oslo, ficaria também como Estado palestino. Então existem vários pontos em suspeição e, claro, galera, a pressão da ultradireita radical, ortodoxa israelense pode tentar melar o acordo. Se vai rolar ou não, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas claro que é um passo histórico, principalmente para os prisioneiros palestinos e também para os reféns que foram cooptados, sequestrados pelo Hamas. Galera, para, hein? Só rapidinho aqui, ó, esqueci de comentar com vocês que eu estou concorrendo na categoria Maior Influenciador da Educação de 2025 no prêmio IBEST, que é o maior prêmio da internet brasileira. Vota em mim, é rapidinho, compartilha com amigos, familiares, enfim, que eu tenho certeza que a gente consegue trazer esse prêmio para a geopolítica e para o nosso canal. Tamo junto, conto com você, hein, galera. Além disso, galera, outra informação importante está acerca da guerra Rússia e Ucrânia. Por que eu trago isso para vocês? Eu venho batendo aqui na tecla quase todos os dias que a Ucrânia, na frente de batalha, ela não vem conseguindo sucesso contra os russos, esse é o fato. O próprio Putin, por exemplo, ontem, ele destacou as conquistas territoriais no ano de 2025, falando que a Ucrânia está sofrendo bastante, mesmo com a Rússia lutando não só contra a Ucrânia, mas contra toda a OTAN. Mas a Ucrânia vem conseguindo um grande sucesso, se não na frente de batalha, na retaguarda, principalmente contra artefatos de refino, né, de petróleo, que é, convenhamos, galera, grande parte do PIB aí gerado pela Rússia, que até sustenta a máquina de guerra dos russos. Se a Ucrânia, então, está atacando posições energéticas, infraestruturais de refino de petróleo, a Rússia também passou a fazer coisas muito parecidas. A gente teve informações que foram divulgadas pela Bloomberg, que falam que hoje os ataques da Rússia já comprometeram cerca de 60% da produção de gás do país. E por que isso é preocupante? Porque estamos às vésperas do inverno no continente europeu. Sim, o Brasil aqui, né, chegando no dia 21 de dezembro, deve ser a data do solstício, mais ou menos por aí, de verão. Para o hemisfério norte, para a Europa, começa o inverno.
Só que entendam, né? Eu, por exemplo, moro em São Paulo. Nossa, professor, faz muito frio no inverno em São Paulo. Pô, galera, você coloca uma meia lá, um casaco, tamo junto já, né? Não é assim que funciona no inverno russo, no inverno ucraniano. Precisa de sistema de calefação, precisa de sistema de aquecimento. Com a Ucrânia tendo 60% ali da sua produção comprometida, é óbvio que isso afeta a produção energética do país e coloca em risco a segurança energética da Ucrânia. Professor, fiquem tranquilo, porque a gente tem o continente europeu que vai ajudar a suprir essa demanda. Temos um problema. A Europa não consegue se livrar do gás russo e está fazendo o máximo possível para que isso aconteça. Até aumentando a exportação de GNL dos Estados Unidos, que, convenhamos, é muito mais caro. E a Europa não pode se dar o luxo de comprar energia mais cara, enquanto tem crise na Alemanha, enquanto tem crise na França. Eu venho destacando para vocês aqui, né, que o parlamento francês está doidinho para tirar o Macron do poder, há uma crise de popularidade, não consegue nomear um primeiro-ministro. As principais potências econômicas europeias estão sofrendo com o processo de inflação, redução do poder de compra e tal. Vai deixar a energia mais cara? As contas que a Bloomberg divulgou alega que a Ucrânia vai ter que gastar pelo menos 2 bilhões de euros com a importação de 4,5 bilhões de metros cúbicos até março, que corresponde mais ou menos a 20% do consumo anual. A Europa vai bancar isso? A Ucrânia vai conseguir bancar? Vai ter oferta de gás, oferta de combustíveis para sustentar a Ucrânia no período de inverno? Então, sim, a Rússia está atravessando dificuldades, os ataques eles vêm comprometendo o refino de petróleo e combustíveis da Rússia, mas a Ucrânia também pode ter a sua defesa bastante comprometida. Além disso, cara, a gente teve também a Financial Times divulgando que a OTAN está realizando reuniões. E reuniões de, basicamente, cansaço. A gente cansou dessa guerra híbrida dos russos. Em que sentido, né? Eu venho divulgando com vocês que houve ali relatos de drones que sobrevoaram o espaço aéreo da Polônia, que sobrevoaram o espaço aéreo da Romênia, caças russos que sobrevoaram um espaço aéreo marítimo próximo ali da Estônia, inclusive caças que estavam equipados com equipamentos militares, sim, é preocupante, drones que foram relatados na Alemanha, drones que foram relatados na Dinamarca, na Noruega. Claro que a Rússia ela não se responsabiliza por tudo isso, alega que, na verdade, é uma tática de desinformação dos europeus para culpar a Rússia e justificar aumento dos gastos militares. Se é verdade ou não, de novo, galera, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, é uma guerra de narrativas. É uma guerra híbrida, uma guerra de informação. Mas é fato que os europeus estão preparando uma resposta. E essa resposta, segundo a própria Financial Times, envolve sim ameaças militares. Vão ser pelo menos 3 fases. A primeira fase é a implementação de drones de ataque próximos ali da fronteira, ou como os europeus estão chamando de o muro antidrones, que na verdade vão ser outros drones para proteger eventuais drones que possam entrar no espaço aéreo europeu. A segunda fase envolve permissões para que os pilotos tenham autorização de derrubar caças ou drones que sobrevoem o espaço aéreo que venham da Rússia. Aliás, isso, cara, eu nem imaginava que não era permitido, né? Ou que não estava sendo permitido. Convenhamos que é um momento de tensão. Nem passa pela minha cabeça que um caça sobrevoa... Isso aconteceu, tá? Sobrevoa o espaço aéreo da Estônia durante 12 minutos. Se de fato invadiu o espaço aéreo, ele não foi derrubado, por quê? Invadiu o espaço aéreo de outro país, deve ser derrubado. Trago até para vocês o exemplo, quando a gente teve ali, em meio ao conflito, né, guerra civil da Síria, a Rússia apoiava o regime do Bashar al-Assad e houve a suspeita que um caça russo invadiu o espaço aéreo da Turquia. A Turquia não esperou nem um minuto e derrubou aquele caça, entende? Isso porque a Turquia é contra a Rússia, não a OTAN contra a Rússia, né? E a Rússia é que ela alegou que não tinha invadido o espaço aéreo e tal, então até gerou alguns tipos de conflitos diplomáticos. Mas convenhamos, se a Rússia de fato tiver invadido o espaço aéreo do país, por mais que gere algum tipo de retaliação, a Rússia seria errada na história, entende? Então, assim, agora vai ter autorização para que os pilotos derrubem os caças e também a realização de uma série de exercícios na região de fronteira para amedrontar os russos. Alguns países, principalmente a Polônia e os países bálticos, até cogitariam atacar posições militares próximos da fronteira com a Europa Oriental para evitar que esses drones ou que esses equipamentos sobrevoem o espaço aéreo da Europa. Mais uma vez, relato para vocês que as tensões estão aumentando. Além disso, cara, a gente sabe, né? Venho discutindo com vocês
que a Rússia, ela perdeu, ou pelo menos está perdendo, algumas regiões que são muito estratégicas desde a guerra entre Rússia e Ucrânia. E quando eu falo perdendo, de influência geopolítica. Talvez um dos maiores exemplos seja a Armênia. A Armênia faz ou fazia parte da CSTO, que é a Aliança Militar de Defesa dos Russos, e a Rússia sempre prometeu proteger os armênios, inclusive no conflito em Nagorno-Karabakh contra o Azerbaijão. O conflito entre Armênia e Azerbaijão por Nagorno-Karabakh era também uma guerra de procuração, em que a Armênia era apoiada pelos russos e os azeres, o Azerbaijão, pela Turquia. Pois bem, galera, quando começa a guerra Rússia-Ucrânia, o Azerbaijão percebeu uma certa fraqueza. Acho que a Rússia não vai apoiar a Armênia, hein? Realizou o ataque, conseguiu reconquistar o território, de Nagorno-Karabakh. E, aliás, até o Trump, um dos acordos de paz que ele fala que ele fez, foi justamente o acordo entre a Albânia e a Azerbaijão, O Trump não consegue falar Armênia. Toda vez ele fala Albânia, Mas enfim, tá? O acordo entre a Armênia e Azerbaijão, em Nagorno-Karabakh. E a Armênia se sentiu traída. Poxa, eu esperava Putin, esperava a Rússia, que vocês estivessem um pouco mais preocupados também com os meus interesses. Isso fez com que a Armênia, cada vez mais o Pashinyan, se aproximasse do Ocidente. A Geórgia é aquela baita confusão. Sim, o sonho georgiano está no poder e é um partido mais pró-Rússia, mas há táticas, manifestações. O governo da Geórgia até fala que existe uma possibilidade de um Maidan, ou seja, protestos financiados pelos Estados Unidos, pela União Europeia, para derrubar o senhor georgiano e colocar um governo mais pró-União Europeia, ou seja, a Geórgia. Vamos colocar como um país pelo menos dividido. E o Azerbaijão também tem problemas. O Azerbaijão é um país comandado pelo Aliyev, aliado da Turquia, como eu trouxe para vocês, mas que existem muitos azeres que moram na Rússia. Claro, galera, tudo antiga União Soviética. Os azeres, eles alegam que a Rússia faz preconceito, menospreza outros grupos populacionais, como, por exemplo, os azeres. A gente teve no finalzinho do ano passado um avião que foi derrubado pelas forças russas, matando uma série de pessoas. Essa derrubada do avião nunca teve uma explicação muito real do que de fato aconteceu, e o Azerbaijão já começou a ficar um pouco revoltado com os argumentos, as justificativas, ou a falta de responsabilização que o Putin colocou nos seus militares. Além disso, a gente teve também uma mega operação na Rússia contra uma gangue formada por azeres. E aí, o governo do Azerbaijão alegou que, na verdade, essa gangue só foi perseguida porque eles eram azeres, houve denúncias de tortura, enfim, desrespeito aos direitos humanos, e a relação, assim, azedou completamente. Tanto que o Azerbaijão, nos últimos momentos, estava dando declarações mais pró-Ucrânia. Não, realmente a gente apoia que a Crimeia seja da Ucrânia, tem que reconquistar todos os territórios mesmos, entende? Então a Rússia estava perdendo aquela região do Cáucaso, que é super estratégica para os caras, Região de passagem de dutos, o Azerbaijão tem muito gás natural, que eventualmente concorreria, por exemplo, com os combustíveis fósseis da Rússia. Então é interessante ter um aliado regional. Pois bem, galera, o Putin recebeu o Aliyev e pediu desculpas. Inclusive colocando que, na verdade, a culpa foi da Ucrânia, já que naquele momento havia 3 drones ucranianos que estavam sobrevoando o espaço aéreo. A Rússia utilizou mísseis para derrubar aqueles drones. A explosão ocorreu a poucos metros da aviação do Azerbaijão e, por isso, o acidente aconteceu. Falou que vai estar se responsabilizando, pediu desculpas, fará maiores investigações e que vai fornecer indenização para as famílias que tiveram ali os seus familiares mortos nessa operação militar dos russos. Penso eu, que o Putin teve que engolir seco, pedir desculpa para o Aliyev, porque as tensões estavam aumentando e, de novo, perder uma região tão estratégica por uma causa, entre aspas, pouco importante no sentido geopolítico, claro, que é a queda do avião e uma operação militar, poderia trazer repercussões muito mais negativas para os interesses russos na região. Além disso, a gente teve também um anúncio que os Estados Unidos restringiram ainda mais a exportação de chips e semicondutores para a China, alegando que é um setor estratégico, defesa nacional. Eu não posso colaborar para que o meu inimigo tenha acesso a tecnologias superiores às minhas com equipamentos americanos. A China falou, então beleza. Lembrando que, no futuro próximo, em Seul, na Coreia do Sul, possivelmente teremos uma reunião presencial entre Xi Jinping e Trump para renegociar o acordo comercial. A China estabeleceu, então, já que vocês fizeram isso, a gente também vai colocar novas restrições sobre as exportações de minerais e terras raras.
Essas novas regras exigem uma aprovação da China para a exportação de ímãs que contenham traços de terras raras chinesas ou tenham sido produzidas com tecnologia chinesa. Lembrando que hoje a China ela é responsável por 70% da mineração, 90% do processamento e 93% da fabricação de ímãs terras raras. A China alegou que é uma tática para proteger o uso indevido em aplicações militares e sensíveis. Na prática, o que a China vai fazer é querer uma certificação. Beleza, a gente não vai exportar menos. Só que a gente quer saber qual vai ser o uso. Os americanos não alegam? Pô, chips semicondutores não podem ser vendidos para a China porque a gente pode roubar a propriedade intelectual, desenvolver mais do que eles, colocar em risco a soberania dos Estados Unidos. A gente também. Esses ímãs, por exemplo, são utilizados para artefatos militares. Quem garante que os Estados Unidos não vai utilizar esses artefatos militares para produzir, por exemplo, mísseis para apoiar as Filipinas nas suas reivindicações no mar da China Meridional? Ou para exportar equipamentos militares para Taiwan, por exemplo? Ou para fazer com que a Aliança AUKUS se desenvolva ainda mais, sendo que a Aliança AUKUS tem o objetivo de vistoriar as atividades chinesas no mar da China Meridional. Então, para mim, isso soa muito mais como uma resposta aos Estados Unidos, às vésperas de uma importante negociação comercial, em que os Estados Unidos, convenhamos, galera, tá na mão dos chineses, né? Se a China decide de uma hora para outra restringir a exportação de todos os minerais, em curto e médio prazo, os Estados Unidos estão ferrados, para não falar coisa pior, vocês sabem o que eu queria dizer aqui, né? Por quê? Porque hoje os insumos, a produção de chips, semicondutores, que são também com terras raras, equipamentos militares, equipamentos tecnológicos. Então a China sabe que ela tem os Estados Unidos nas mãos com as suas produções minerais. Vocês querem brincar de limitar chips semicondutores? Eu também sei brincar, que é limitando a exportação para vocês. Olha, o Xi Jinping nessa reunião vai vir com bons argumentos para exigir dos Estados Unidos um bom acordo comercial. E falando, galera, em acordo comercial, ótima notícia para o Brasil. O Marco Rubio, que a gente sabe, né, veio comentando com vocês, era o mais ideológico, ele que aplicou a Lei Magnitsky, ou pelo menos ele que edificou nessa Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e contra sua esposa. Ele que, por exemplo, julgou a questão dos mais médicos, colocando sanções contra Alexandre Padilha, ou seja, o cara que totalmente contra a esquerda latino-americana, telefonou para o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler. Ficou acordado depois de uma ótima conversa, segundo os dois, conversa de 15 minutinhos, que o Mauro Vieira vai em direção a Washington para fazer uma nova negociação comercial. Sim, galera, depois da química que rolou entre o Trump e o Lula, depois da ligação entre os dois, em que o Brasil apresentou seus argumentos e o Trump falou que estava com saudade do cafezinho do Brasil, a gente tem uma negociação comercial que vai acontecer. Pois isso é ótimo para o Brasil, lembrando que os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial e os maiores investidores estrangeiros. Segundo as informações da mídia brasileira, tendo acesso a alguns documentos que foram compartilhados, um dos argumentos que o Brasil utilizou é o que eu venho falando para vocês, que o Brasil tem muito a contribuir para esse processo de reindustrialização dos Estados Unidos. Taxar os produtos brasileiros prejudica a industrialização americana. O Brasil utilizou, por exemplo, a questão do nióbio, que 93% de tudo que os Estados Unidos compra é nióbio brasileiro. Utilizou, por exemplo, o hidróxido de alumínio, que 47,5% vem do Brasil, e a própria questão da madeira, que vem ali das coníferas, em que quase 45% também é importado do Brasil. Ou seja, os americanos querem se reindustrializar e vão taxar os insumos, que vão deixar a produção industrial mais cara. Além do que, o Brasil também colocou o argumento que, de todos os produtos que o Brasil produz, sabe quem é o concorrente em quase 50% deles? A China. Então, os Estados Unidos vai taxar o Brasil e vai depender de outro país para importar os produtos que são necessários, né? Quer dizer que vai aumentar ainda mais a dependência frente aos chineses? O principal problema da balança comercial dos Estados Unidos é justamente o déficit comercial com a China. Então, os americanos querem aumentar o déficit comercial com a China e prejudicar as relações comerciais com um dos únicos países que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil por questões políticas relacionadas. E aqui não é uma crítica ao Bolsonaro, ao Lula, ao Haddad, né? Mas relacionado ao Bolsonaro, o Bolsonaro é tão importante assim para as pretensões americanas. Óbvio que a economia acaba falando muito mais alto. Então, aparentemente, com esses argumentos, mesmo Marco Rubio sendo bastante ideológico, né, contra a esquerda latino-americana, prevejo que o acordo ele pode estar mais próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos?
Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. Ah, galera, para, hein? Só rapidinho aqui, ó, esqueci de comentar com vocês que eu estou concorrendo na categoria Maior Influenciador da Educação de 2025 no prêmio IBEST, que é o maior prêmio da internet brasileira. Vota em mim, é rapidinho, compartilha com amigos, familiares, enfim, que eu tenho certeza que a gente consegue trazer esse prêmio para a geopolítica e para o nosso canal. Tamo junto, conto com você, hein, galera.